Aramides Florença. Quando cheguei à casa de Aramides Florença, a minha igual estava assentada em uma pequena cadeira de balanço e trazia no colo um bebê que tinha a aparência de quase 1 ano. "Esta é a minha criança", me disse a mãe antes de qualquer outra palavra. "O meu bem-amado. O nome dele é Emildes Florença." E susteve a criança em minha direção como se fosse me oferecer um presente. O menininho sorriu para mim, percebi que alguns dentinhos enfeitavam a sua pequenina boca e reconheci no gesto dele um aceno de boas-vindas. Por uns momentos me esqueci da mãe e me perdi na contemplação do filho. Ele começou a balbuciar algo que parecia uma cantiga. Aramides me olhou, dizendo, feliz, que o seu filho pronunciava sempre os mesmos sons, desde que o pai dele havia partido, há quase 1 ano, quando o bebê tinha somente alguns dias de vida. Eu percebi, intrigada, que tanto pelos sons como pela expressão de rosto e movimentação de corpo do menininho, o melodioso balbucio infantil se assemelhava a uma alegre canção. Teria a criança, tão novinha, pensei mais tarde quando ouvi a história de Aramides, se rejubilado também com a partida do pai? Só a mãe, só a mulher sozinha lhe bastava? Aramides Florença buscava ser o alimento do filho, e literalmente era. O menino só se nutria do leite materno. A sopinha que o pediatra havia recomendado e que a mãe preparava cuidadosamente, o bebê mal provava, recusando sempre. Ela, pacientemente, insistia, cantava, dançava, sorria. Ele também fazia festas à festa da mãe. Mas quanto ao aceite da comidinha, nada. O pediatra insistia para que ela deixasse a criança padecer um pouco de fome. Aramides detestou a brutalidade da sabedoria pediátrica. Entretanto, cumpriu o conselho. Passou quase 1 dia sem amamentar a criança. No final da tarde, seus seios jorravam uma láctea aflição, que lhe empapava toda a veste, enquanto o pequeno faminto jazia triste, sem um choro sequer, quieto no bercinho. Subversivamente, a mãe descumpriu a ciência médica e ofereceu os seios ao bebê. E desde então, uma peleja, a única, ameaçava o cotidiano dos dois. Não mais com o sacrifício da fome, que essa arma Aramides considerava suja. Preferiu o jogo da sedução, a dança e a música, mas a esperteza infantil era também grande. E o jogo que o filho fazia, emparelhado ao dela, era mais sedutor. A vitória sempre pertencia ao pequeno. Entretanto, nem sempre fora assim. Antes, havia a figura do pai por perto. O nome do pai do menino desconheço, pois Aramides Florença só se referia ao homem que havia partido como o pai de Emildes, ou como o pai de meu filho. Florença tivera uma gestação feliz. Ter um filho havia sido uma escolha que ela fizera desde mocinha, mas que vinha adiando sempre. Vivia à espera de um encontro em que o homem certo lhe chegaria para ser o seu companheiro e pai de seu filho. Um dia, realmente, esse homem apareceu. Foram felizes no namoro e mais felizes quando decidiram ficar juntos. Ela, chefe do departamento de pessoal de uma promissora empresa, ele, funcionário de um grande banco. Sem muitas preocupações e apertos econômicos, conseguiram montar um modesto, mas confortável apartamento. A vida seguia conforme as expectativas dos dois. A gravidez desejada logo aconteceu. Sentindo-se bem-aventurados, se rejubilaram quando o exame de urina deu positivo. Desde então, os 2 grávidos, mais felizes prometeram ser, para repartirem a felicidade com a criança que estava por vir. Não tinham preferência quanto ao sexo, e a cada vez que a gestante se deitava para fotografar o bebê, ainda morador da casa interna da mãe, o casal repetia a uma só voz para o médico: "Não nos diga o sexo da criança, queremos experimentar a surpresa." E durante os 9 meses, vivenciaram as excitações dos parentes e amigos em seus prognósticos,
Um enxoval multicor foi preparado para atender se menina ou se menino fosse. Jogos de adivinhas, entretanto, eram realizados pelas pessoas que participavam da intimidade do casal. Garfos e colheres se tornavam objetos adivinhatórios nos lugares onde a mãe deveria assentar-se. Se procurar a cadeira onde está um garfo, é um menino. Se buscar a da colher, o ânimo dela também era lido como vestígio de indicação do sexo do rebento. Mais preguiça ou sono indicava o bebê como sendo do sexo feminino. Gravidez de menina, diziam algumas pessoas, a gestante fica mais preguiçosa, mais sonolenta. O corpo da grávida também distinguia o sexo de quem ali dentro morava. Não havia quem não tivesse um olhar de lince, mais potente do que o da ultrassonografia, que ao contemplar o formato da barriga de Aramides não conseguisse emitir as suas certezas adivinhatórias. É uma menina, diziam algumas vozes. Veja como a barriga dela está arredondada, copiando a lua. É um menino, arriscavam outras afirmações. Barriga pontiaguda como uma lança, um membro em riste. De prognósticos em prognósticos surgiram as previsões de gêmeos. 2 meninas, 2 meninos, um casal. Os grávidos se deixavam contaminar igualmente a cada profecia até o surgimento de outra no instante seguinte. Enquanto isso, a criança, exímia nadadora, bulia incessantemente na bolha d'água materna. O pai, embevecido e encabulado com o milagre que ele também fazia acontecer, repartia os seus 1000 sorrisos ao lado da mãe. E mais se desmanchava em alegrias quando percebia, com um toque de mão ou com o encostar do corpo no ventre engrandecido da mulher, a vital movimentação da criança. Desse modo, o felizardo casal seguia e media ansioso o tempo à espera da hora maior. Um dia, algo dolorido no ventre de Aramides inaugurou uma perturbação entre os dois. Já estavam deitados. Ela virava para lá e para cá, procurando uma melhor posição para encaixar a barriga, e no lugar em que se deitou, seus dedos esbarraram-se em algo estranho. Lá estava um desses aparelhos de barbear em que se acopla a lâmina na hora do uso. Com dificuldades para se erguer, gritou de dor. Um filete de sangue escorria de um dos lados do seu ventre. Aramides não conseguiu entender a presença daquele objeto estranho em cima da cama. Havia dias que o barbeador elétrico de seu companheiro havia estragado e ele estava usando um daqueles antigos. O homem, pai do filho de Aramides Florença, não soube explicar a presença do objeto ali. Talvez tivesse sido na hora em que ele foi preparar a cama dos dois. Talvez ele estivesse com o aparelho na mão. Talvez, quem sabe. Quase 3 semanas após o acontecido, outro fato veio causar mais uma inquietação e um ligeiríssimo mal-estar na confiança que Aramides depositava em seu homem. Entre os dois, me dizia ela, desde quando se conheceram, nunca havia tido um momento sequer de suspeição de um para com o outro. Mas em uma noite, quando o corte da lâmina de barbear ainda ardia no ventre de Aramides, foi que mais um episódio aconteceu. Estava ela no último mês de gestação, quando, meio sonolenta, já de camisola, mas ainda de pé, narcisicamente se contemplava no espelho do banheiro. Estava inebriada com a mudança do próprio corpo. Tudo nela aumentara. O volume de cabelos, a sobrancelha e até uma pequena verruga debaixo do braço. Pelo espelho, viu o seu homem se aproximar cautelosamente. Adivinhou o abraço que dele receberia por trás, fechou os olhos e gozou antecipadamente o carinho das mãos do companheiro em sua barriga. Só que nesse instante gritou de dor. Ele, que pouco fumava e principalmente se estivesse na presença dela, acabara de abraçá-la com o cigarro aceso entre os dedos. Foi um gesto tão rápido e tão violento que o cigarro foi macerado e apagado no ventre de Aramides. Um ligeiro odor de carne queimada invadiu o ar. Por um ínfimo momento, ela teve a sensação de que o gesto dele tinha sido voluntário.
A bolha que se formou no ventre de Aramides dias depois vazou. Vazou antes da bolsa guardadora de seu filho escorrer copiosamente por sua perna abaixo, pré-anunciando que o seu bebê já estava a caminho. As horas antecessoras ao parto foram momentos de intensa aflição para o pai de seu filho, dizia Aramides. Tremendo, o homem ligou para um amigo, pedindo-lhe que os levasse ao hospital, pois ele estava tão nervoso que não conseguia dirigir. E quando o médico lhe perguntou se ele iria assistir ao parto e fotografá-lo, ele apenas respondeu que a sua coragem masculina não lhe permitia tal proeza. Foi um parto rápido, me afirmou Aramides. Emildes escorreu logo de dentro de mim. Mãe, pai e filho, felizes, no outro dia deixaram o hospital. Sagrada a família, o homem repetia cheio de júbilos a louvação de sua trindade. Ele, a mulher e o filho. Os primeiros dias foram só solicitude da parte dele. Tanto era o desvelo, tanto era a água trazida na peneira, que Aramides, a rainha mãe, esqueceu por completo as dores e a tênue desconfiança vividas anteriormente. Na deslembrança ficou dissimulado o doer da lâmina na cama a lhe resfolegar na barriga. E a dolorosa ardência do cigarro aceso esmagado em seu ventre também buscou se alojar no esquecimento. Tudo tinha sido atordoamento de alguém que experimentava pela primeira vez a sensação da paternidade. Com certeza, tudo tinha sido atrapalhação de marinheiro de primeira viagem. Passadas as 2 primeiras semanas, uma noite, já deitados, o homem, olhando para o filho no berço, perguntou a Aramides quando ela novamente seria dele, só dele. A indagação lhe pareceu tão despropositada que ela não conseguiu responder, embora tenha percebido o tom ciumento da pergunta. Um silêncio sem lugar se instalou entre os dois. Aramides desejou que o bebê acordasse chorando, mas ele ressonava tranquilo. Buscando apaziguar a insegurança do homem, ela se aconchegou a ele, que levantou rispidamente, e foi tão violento o bater de porta quando ele abandonou o quarto que o bebê, antes tão em paz, acordou chorando. Cenas mais ou menos semelhantes voltaram a acontecer entre os 3 várias vezes. O medo começou a rondar o coração e o corpo de Aramides. Antes, o olhar caloroso e convidativo do homem, que tanto lhe agradava e a que ela correspondia de bom grado, com sentimentos de pré-gozo, passou a incomodá-la. Já não era mais um olhar sedutor, como fora, inclusive, durante quase toda a gravidez, e sim uma mirada de olhos como se ele quisesse agarrá-la à força. O bebê, ainda na fase de ser o corpo extensivo da mãe, com poucos dias de vida cá fora, parecia experimentar a mesma sensação de incômodo. Abria-se em pranto, mesmo estando no colo da mãe, quando pressentia a aproximação do pai. O homem deixou de ter as palavras de júbilos em louvação à trindade a qual ele pertencia. A família não lhe parecia mais sagrada. Não mais exultava diante da mulher e do filho. Um dia, a sutil fronteira da comedida paz, que nos últimos tempos reinava entre o homem e a mulher, se rompeu. O dique foi rompido. A mostra, o engano velado que se instalara entre os dois desde a gravidez e que ambos tentavam ignorar, ganhou corpo concreto. E foi por meio do corpo concreto dos dois que a eclosão se deu. Estava eu amamentando o meu filho, me disse Aramides, enfatizando o sentido da frase, ao pronunciar pausadamente cada palavra, quando o pai de Emilde chegou. De chofre arrancou o menino de meus braços, colocando-o no bercinho sem nenhum cuidado. Só faltou arremessar a criança. Tive a impressão de que tinha sido esse o desejo dele. No mesmo instante eu já estava de pé, agarrando-o pelas costas e gritando desamparadamente. Ninguém por perto para socorrer o meu filho e a mim. Numa sucessão de gestos violentos, ele me jogou sobre a nossa cama, rasgando minhas roupas e tocando violentamente com a boca um dos meus seios que já estava descoberto, no ato de amamentação de meu filho. E dessa forma, o pai de Emildes me violentou. E em mim, o que ainda doía um pouco pela passagem do meu filho, de dor aprofundada sofri,
sentindo o sangue jorrar. Do outro seio, o que ele não havia tocado, pois defensivamente eu conseguira cobrir com parte do lençol, eu sentia o leite irromper. Nunca a boca de um homem, como todo o seu corpo, me causara tanta dor e tanto asco até então. E, inexplicavelmente, esse era o homem. Aquele que eu havia escolhido para ser o meu, e com quem eu havia compartilhado sonhos, desejos, segredos, prazeres, e, mais do que isso, havia deixado conceber em mim um filho. Era esse o homem que me violentava, que machucava meu corpo e a minha pessoa no que eu tinha de mais íntimo. Esse homem estava me fazendo coisa dele, sem se importar com nada, nem com nosso filho que chorava no berço ao lado. E quando ele se levantou com o seu membro murcho e satisfeito, a escorrer o sangue que jorrava de mim, ainda murmurou entre os dentes que não me queria mais, pois eu não havia sido dele como sempre fora nos outros momentos de prazer. Natalina Soledade. Natalina Soledade, a mulher que havia criado o seu próprio nome, provocou o meu desejo de escuta justamente pelo fato dela ter conseguido se autonomear. Depois de petições e justificativas, ela conseguira se desfazer do nome anterior, aquele do batismo e do registro, para conceber um outro nome para si. Mudança aceita pelas autoridades do cartório da pequena cidade em que ela morava. E, a partir desse feito, Natalina Soledade começou a narração de sua história para quem quisesse escutá-la. E eu, viciada em ouvir histórias alheias, não me contive quando soube da facilidade que me esperava. Digo, porém, que a história de Natalina Soledade era muito maior, e como em outras, escolhi só alguns fatos, repito, elegi e registrei aqui somente estas passagens. Natalina Soledade, tendo nascido mulher, a 7ª depois dos 6 filhos homens, não foi bem recebida pelo pai e não encontrou acolhida no colo da mãe. O homem garboso de sua masculinidade, que a seu ver ficava comprovada a cada filho homem nascido, ficou decepcionado quando lhe deram a notícia de que o seu 7º rebento era uma menina. Como podia ser, pensava ele. Da sua rija vara só saía varão. Estaria falhando? Seria a idade? Não pode ser. Seu avô, pai de seu pai, mesmo com a idade avançada, na 5ª mulher havia feito um menino homem. E todos os 13 filhos do velho, nascido dos casamentos anteriores, tinham nascido meninos homens. Seu pai, o mais velho dos 13, não havia seguido a mesma trajetória do velho Arlindo Silveira. Tiveram um único filho, ele. Mas também morrera cedo, antes dos 20, e devido a esse fato, ele tinha mais lembranças do avô do que do pai. Fora criado pelo velho. Talvez, se Arlindo Silveira Filho tivesse vivido o mesmo tempo que o patriarca vivera, quem sabe não se igualaria ao outro na façanha de conceber filhos machos, pensava Arlindo Silveira Neto. E ele, o neto mais velho, que tanto queria retomar a façanha do avô, vê agora um troço menina que vinha ser sua filha. Traição de corpo? Ou quem sabe, do corpo de sua mulher? Traição de primeira. De seu corpo não podia ser. De sua rija semente jamais brotaria uma coisa menina. Sua mulher devia ter se metido com alguém e ali estava a prova. Uma menina só podia ser filho de outro. E desde o nascimento da menina, Silveira Neto, que até então cumpria fielmente o seu dever de marido, segundo a visão dele, deixou de se aproximar da mulher, tomou nojo do corpo desobediente dela, do corpo traidor de sua esposa. E Maria Anita Silveira, entre lamentos e desejos, mal amamentou a criança. Descuidou-se propositalmente dela e até concordou que o pai nomeasse a filha de Trossoleia Malvina Silveira. A criança só herdou Silveira no sobrenome, porque a ausência desse indicador familiar poderia levantar a suspeita de que algo desonroso manchava a autoridade dele. E, como não queria passar por mais esse vexame, permitiu que a coisa menina, mal-vinda ao seio familiar, fizesse parte da prole dele, mas só no nome.
Com o tempo, haveria de descobrir uma maneira de mantê-la longe, bem longe de casa. Nada de deixar alguma herança para ela. A coisa só pedia e merecia o esquecimento. A mãe também. A esposa, desassossegada diante do desprezo do marido, não percebia que, no crescimento da menina, uma expressão igual à de Arlindo Silveira Neto marcava o rosto e o jeito da filha. Nem os meninos homens tinham tanta parecença com o pai. Ele, raivosamente, intuía. A menina Silveira crescia a contragosto dos pais. Solitária, aprendera quase tudo por si mesma, desde o pentear dos cabelos até os mais difíceis exercícios de matemática, assim como se cuidar no período dos íntimos sangramentos. Dos cadernos e dos livros velhos desprezados pela prole masculina, que começava os estudos, ainda quando cada um precisava de auxílio para suspender a cueca, sozinha ela recolhia suas lições. Silveirinha, como era chamada por alguns de maneira autodidata, ia construindo seu aprendizado e ganhando uma sapiência incomum para a sua idade. Só mais tarde, depois de ter como cúmplice a voz de um de seus irmãos, obteve a concordância do pai e, consequentemente, a da mãe para frequentar a escola. E foi então, na ambiência escolar, ao ser vítima dos deboches dos colegas, que a menina Silveira atinou com a carga de desprezo que o pai e a mãe lhe devotavam e que se traduzia no nome que lhe haviam imposto. Mas, para a surpresa da família, a menina Silveirinha se negava a responder a qualquer chamado em que o seu nome, aquele de registro e de batismo, não fosse inteiramente dito. Na escola, em casa, na vizinhança, na igreja e em qualquer lugar que fosse, ela se desconhecia como Silveirinha. Enfaticamente anunciava a todas as pessoas, grandes e pequenas, que o seu nome era Trossoleia Malvina Silveira. Pronunciamento feito em todas as ocasiões, inclusive para os namorados que veio a ter mais tarde. Para o pai e para a mãe, tal atitude lhes permitiu, nas poucas vezes em que se dirigiam a ela, pronunciarem a antiga raiva, o doloroso incômodo que o nascimento dela havia causado. Entretanto, a menina Silveira, ali por volta dos 12 anos, momentos de sua entronização na rua, passou a ignorar a existência dos seus. Cultivar um sentimento de desprezo pelos pais, na mesma proporção em que eles não lhe ofereciam nenhum abraço de resguardo, se tornou, para a menina Silveira, um modo simultâneo de ataque e defesa. Ostensivamente, ignorava a presença dos dois, não só na intimidade familiar, mas fora dela também. Dentro de casa, muitas vezes, tateava o espaço como se estivesse no escuro. Ou melhor, no escuro estava, pois andava de olhos fechados quando percebia qualquer proximidade dos dois. Não suportava vê-los. Recusava sentar-se à mesa, alimentava-se no quarto ou na cozinha e, como uma sombra quase invisível, transitava em silêncio, de seu quarto ao banheiro e à cozinha, mesmo entre os seus irmãos. Da voz, da fala de seus familiares, não criou necessidade alguma. Bastavam-lhe os resumidos gestos que compunham a comunicação entre ela e a única doméstica da casa. O carinho morava na cozinha. Vinha de Margarida, o lenitivo para a dura existência da menina. Mesmo assim, um dia, tudo acabou. A moça, a custo de muito sofrimento, se viu obrigada a romper o elo fraterno que havia entre ela e Silveirinha. Era impossível continuar trabalhando em uma casa onde o dono, a dona e seus filhos, aos berros como se surda ela fosse, ditavam todas as ordens com gestos de quem brame um chicote no ar, e receber um salário minguado que não compensava nenhum trabalho e muito menos qualquer sofrimento. Sentia pela menina e a solidão de gente grande que ela experimentava desde pequenina, desde sempre. Silveirinha, mesmo percebendo o acolhimento da outra moça, que chegou mais tarde para trabalhar no lugar de Margarida, continuou acomodada em sua solidão. Tinha um só propósito, um grande propósito: inventar para si outro nome. E para criar outro nome, para se rebatizar, antes era preciso esgotar, acabar, triturar
esfarinhar aquele que lhe haviam imposto. Pacientemente, a menina Silveirinha esperou. A moça Silveirinha esperou. A mulher Silveirinha esperou. E, nas diversas andanças do tempo sobre o corpo dela, muitos acontecimentos. Os irmãos cresceram mais e mais, sobrinhos e sobrinhas chegaram, pai e mãe envelheceram. O desprezo recíproco entre ela e os seus continuou e respingou sobre a prole infantil que se formava. Tia esquisita aquela, diziam os sobrinhos, desde o nome. Tia que pouco saía de seu quarto, não tão jovem, não tão velha. Quantos anos teria a tia Trossoléia Malvina Silveira? Que nome tão esquisita essa tia. Talvez por isso o vô e a avó lhe tivessem dado esse nome. E as crianças cresciam rejeitando a tia, que também rejeitava os sobrinhos. Silveirinha já adulta, depois de alguns pouquíssimos amores, aliás, nem amores eram, e sim raríssimos encontros, sem graça alguma com homens de belos nomes, desistiu também do amor a dois. Dos amores múltiplos de família, ela não experimentava lembrança alguma. Pouco se importava, só o único desejo a perseguia, o de se rebatizar, o de se autonomear. Em suas leituras, das mais diversas, entendia que o direito que ela havia desejado desde criança, na prática, existia. Aos 18 anos, dizia para ela mesma, toda pessoa vítima de seu próprio nome pode trocá-lo. Mas Silveirinha, somente aos 30, decidiu. Nem ela sabia explicar por que aguardou tanto tempo. Talvez, penso eu, apesar de tudo, por um inexplicável respeito aos pais. Sim, pois só depois que os dois, vítimas de um desastre de carro, morreram, foi que Silveirinha tomou a decisão. Rumou ao cartório para se despir do nome e da condição antiga. Abdicou da parte da herança que lhe caberia. O pai resolvera não lhe deserdar e deixou-lhe algumas casinhas que lhe forneceriam rendas para viver. Rejeitou também a incorporação do sobrenome familiar, Silveira, ao seu novo nome. E, sonoramente, quando o escrivão lhe perguntou qual nome adotaria, se seria mesmo aquele que aparecia escrito na petição de troca, ela respondeu feliz e com veemência na voz e no gesto. Natalina Soledade. O tabelião, não crendo, tentou argumentar que aquele nome destoava da denominação familiar dos Silveiras e que era meio esquisito também. Por que Natalina Soledade? Por quê? Natalina Soledade, nome o qual me chamo, repetiu a mulher que escolhera o seu próprio nome. Shirley Paixão. Foi assim, me contou Shirley Paixão. Quando vi cair do corpo ensanguentado daquele que tinha sido meu homem, nenhuma compaixão tive. E, se não fosse uma vizinha, eu continuaria o meu insano ato. Queria matá-lo, queria acabar com aquele malacafento, mas ele é tão ruim que não morreu. Não adianta me perguntar se me arrependi. Arrependi não. Confessei à polícia o meu desejo, a minha intenção. Não que eu tivesse planejado, nunca. Vivíamos bem. As brigas e os desentendimentos que às vezes surgiam entre nós eram por questões corriqueiras, como na vida de qualquer casal. Nada demais. Mas no momento em que tudo aconteceu, eu só tinha uma certeza. Aquele homem não merecia viver. Havia anos que estávamos juntos. Quando ele veio para minha casa, trouxe as 3 meninas. Elas eram ainda pequenas. As minhas 2 regulavam idade com as dele. As 5 meninas tinham idades entre 5 e 9 anos. E logo selaram irmandade entre elas. Pessoas desconhecidas, não sabedoras de nossa vida, nem imaginavam que o parentesco entre elas não tivesse o laço sanguíneo, pois fisicamente se assemelhavam. Ninguém dizia que elas eram filhas de mães e pais diferentes. Assim como as minhas meninas pareciam ter esquecido a fugaz presença de um pai, evadido no tempo e no espaço, que tinha ido embora sem nunca dar notícia, e adotaram como verdadeiro pai aquele que se fazia presente e parecia gostar delas. As meninas dele ganharam meu coração. O desamparo delas, a silenciosa lembrança da mãe morta, de quem elas não falavam nunca,
Tudo me fez enternecer por elas. As meninas, filhas dele, se tornaram tão minhas quanto as minhas. Mãe me tornei de todas, e assim seguia a vida cumpliciada entre nós. Eu, feliz, assistindo as minhas 5 meninas crescendo, uma confraria de mulheres. Às vezes, o homem da casa nos acusava, implicando com o nosso estar sempre junto. Nunca me importei com as investidas dele contra a feminina aliança que nos fortalecia. Não sei explicar, mas, em alguns momentos, eu chegava a pensar que estávamos nos fortalecendo para um dia enfrentarmos uma luta. Uma batalha nos esperava, e no centro do combate, o inimigo seria ele. Mas como? Por que ele? Até que o tempo me deu a amarga resposta, e eu entendi então os sinais que eu intuía e que recusava decifrar. Seni, a mais velha de minhas filhas, a menina que havia chegado à minha casa quando faltavam 3 meses para completar 9 anos, sempre foi a mais arredia. Não por gestos, mas por palavras. Era capaz de ficar longo tempo de mãos dadas com as irmãs ou comigo sem dizer nada, em profundo silêncio. Nos primeiros tempos de nosso convívio, era mais caladinha ainda. Respeitei sua pouca fala, imaginei saudades contidas e incompreensão diante da morte da mãe. Ao pai faltava paciência, vivia implicando com ela. Via-se que Seni não era a sua preferida, pelo contrário. Eu, percebendo a dificuldade da relação dele com a menina, procurei ampará-la, abrigá-la mais e mais em mim. Imaginava a falta que ela sentia da mãe, e assim ela foi crescendo, alternando períodos de pouca com nenhuma fala. Em meio às 5, sobressaía pela timidez. Entretanto, ali pelos seus 12 anos, já era uma mocinha feita, zelosa com ela mesma e mais ainda com as irmãs. Eu procurava desviá-la do caminho de uma responsabilidade que não era dela, ao perceber o excesso de cuidado e os gestos de proteção com que ela cercava as irmãs, e às vezes, se eu permitisse, até a mim. Sempre de pouca conversa, mas de um desmedido amor para quem convivesse com ela. Na escola tinha também um comportamento exemplar. Suas notas estavam sempre acima da média. Certa vez uma de suas professoras me chamou para saber se, em casa, éramos severos com ela. Ela observara que Seni tinha mania de perfeição e uma autocensura muito grande. Expliquei para a moça que não, que o pai implicava muito com ela, mas pouco ou nada exigia. Quando se dirigia à menina era sempre para desvalorizá-la, constantemente com palavras de deboche, apesar da minha insistência em apontar o modo cruel com que ele tratava a filha, e que, de minha parte, eu fazia tudo para aliviá-la das exigências que ela mesma se impunha. Na época ficou combinado que, com o auxílio da escola, procuraríamos um acompanhamento psicológico para Seni. Saí da escola mais preocupada ainda com o comportamento da menina. Será que ela se julgava culpada pela morte da mãe e a busca da perfeição seria uma maneira de purgar a sua culpa? Dizem que as crianças pequenas costumam reagir assim diante da morte de um ente querido. Quando comentei com o pai dela a conversa e os conselhos da professora, ele teve um acesso de raiva. Só faltou agredir fisicamente a menina, e acho mesmo que não investiu contra ela porque eu estava por perto. Seni entrou em pânico, chorava desesperadamente, me agarrava com tanta força, como se quisesse enfiar o corpo dela dentro do meu, como se pedisse abrigo no mais profundo de mim. A sensação que eu tive foi como se ela tivesse regredido no tempo. Não era uma mocinha de 12 anos que chorava, e sim uma menininha desesperada pedindo socorro. Encarei o homem, que ainda era meu marido. Ele olhava de modo estranho para a filha. Temi por ela e por mim. Gritei com raiva para que ele saísse da sala e me deixasse com Seni, que era filha dele. Não era tanto assim, já que ele não tinha por ela o amor de pai. Abracei minha menina de 12 anos, a que eu não tinha parido, mas que eu tinha certeza ser ela também minha filha. Por ela e pelas outras eu morreria ou mataria se fosse preciso. E necessário foi o gesto extremado meu de quase matá-lo.
Foi com uma precisão quase mortal que golpeei a cabeça do infame. Ao relembrar o acontecido, sinto o mesmo ódio. Repito que não me arrependi. Se há um arrependimento, foi de ter confiado naquele homem que contaminou de dores a vida de minhas meninas. Às vezes penso que tudo estava desenhado para fazer parte do meu caminho. Foi preciso que o ordinário chegasse à minha casa com as 3 filhas para que elas fossem salvas da crueldade do pai. E tamanha foi a crueldade dele. Horas depois de ter sido enxotado da sala por Shirley Paixão, o homem retornou à casa e, aproveitando que ela já estava dormindo, se encaminhou devagar para o quarto das meninas. Então, puxou violentamente Seni da cama, modificando naquela noite a maneira silenciosa como ele retirava a filha do quarto e levava aos fundos da casa para machucá-la, como acontecendo há anos. Naquela noite, o animal estava tão furioso, afirma Shirley chorando, que Seni, para sua salvação, fez do medo, do pavor, coragem, e se irrompeu em prantos e gritos. As irmãs acordaram apavoradas, engrossando a gritaria e o pedido de socorro. A princípio não reconheceram o pai, só podia ser um estranho, e começaram a chamar por ele e por mim. Nem assim o desgraçado recuou e avançou sobre Seni, gritando, xingando os maiores impropérios, rasgando suas vestes e expondo à nudez aquele corpo ainda meio menina, violentado diversas vezes por ele desde quando a mãe dela falecera. Neste momento, eu já estava alcançando o quarto das meninas no andar superior e não conseguia atinar como alguém que não tivesse a chave pudesse ter entrado em nossa casa. Só podia ser ele, mas não imaginava a brutalidade da cena. Por um momento pensei que ele, na ignorância dele, tivesse subido ao quarto para brigar mais uma vez com Seni. Foi quando assisti a cena mais dolorosa de minha vida. Um homem, esbravejando, tentando agarrar, possuir violentamente o corpo nu de uma menina, enquanto outras vozes suplicantes, desesperadas, desamparadas, chamavam por socorro. Pediam ajuda ao pai sem perceberem que ele era o próprio algoz. Naquele instante, a vida para mim perdeu sentido, ou ganhou mais, nem sei. Eu precisava salvar minha filha, que literalmente estava sob as garras daquele monstro. Seria matar ou morrer. Morrer eu não poderia, senão ele seria vitorioso e levaria seu intento até ao fim. E a salvação veio. Uma pequena barra de ferro que funcionava como tranca para a janela jazia em um dos cantos do quarto. Foi só um levantar e abaixar da barra. Quando vi, o animal ruim caiu estatelado no chão. Na metade do segundo movimento, alguém me segurou, uma vizinha. Outras e outras pessoas chegaram, despertadas pelos gritos. A menorzinha delas, sem que eu percebesse, saiu do quarto, gritando à vizinha e abrindo a porta. Depois vieram mais e mais sofrimentos. A imagem de minha menina nua, desamparada, envergonhada diante de mim, das irmãs e dos vizinhos, eu jamais esquecerei. Só quando vi o maldito estendido no chão foi que corri para proteger Seni. E a sensação que experimentei foi a de que pegava um bebê estrangulado no meu colo. Naquele momento de total incompreensão diante da vida, eu não sabia o que dizer para Seni. Somente a embrulhei no lençol e fiquei com ela no colo. Chorávamos. Ela, as irmãs e eu. Esquecemos o corpo caído no chão. Não sei quanto tempo passou. Não sei dizer direito quem decidiu o que fazer. Só me lembro de ter cumprido ordens como não banhar a menina, entregá-la para minha amiga Luzia para levá-la ao exame de corpo de delito. Fui aconselhada a fugir do flagrante. Eu deveria ir para a casa de uma de minhas irmãs. Tudo indicava que o homem estava morto. Nada importava, porém. Eu só queria ficar com Seni, que já não chorava, não falava. Apática, parecia estar fora do mundo, enquanto as outras meninas desesperadamente se agarravam a mim. O homem não estava morto. Recuperou a vida na cadeia. Eu vivia ainda tempos de minha meia-morte atrás das grades, longe das minhas filhas e de toda a minha gente,
por ter quase matado aquele animal. Sei que não se pode nem se deve fazer justiça com as próprias mãos, mas o meu ato foi o de livrar a minha filha. Não tinha outro jeito. Era um homem alto e forte. Só um golpe bem dado poderia conter a força bruta dele. Fiquei 3 anos presa, depois ganhei a condicional. Hoje, quase 30 anos depois desses dolorosos fatos, continuamos a vida. Das meninas, 3 já me deixaram netos, estão felizes. Seni e a mais nova continuam morando comigo. A nossa irmandade, a confraria de mulheres, é agora fortalecida por uma geração de meninas netas que desponta. Seni continua buscando formas de suplantar as dores do passado. Creio que, ao longo do tempo, vem conseguindo. Entretanto, aprofunda a cada dia o seu dom de proteger e de cuidar da vida das pessoas. É uma excelente médica. Escolheu o ramo da pediatria. Adélia Santana Limoeiro. Adélia Santana Limoeiro me causou a sensação de que já nos tínhamos encontrado um dia. Detalhe nenhum em seu porte me parecia estranho, posso dizer, nem o nome. Mas não era possível. Ela me afirmou nunca ter saído da cidade em que nasceu, Córrego Feliz, e se de lá ela nunca havia arredado o pé, aquela era a primeira vez que eu pisava por ali, desde o início de minhas andanças em busca de histórias de mulheres. Já que eu não conseguia atinar com o porquê da imagem dela me ser tão familiar, decidi achá-la parecida com uma estampa que eu tinha visto várias vezes ainda na minha infância. A de Santa Ana, a Santa Velha, a mãe de Nossa Senhora, a avó de Jesus. E como as ilustrações de santas e de santos, na grande maioria, são brancas, para confirmar os meus achados de parecença, resolvi crer que Adélia Santana Limoeiro pareceria com Santana. Era assim que falávamos quando criança, quando a santa fosse negra. Buscando assegurar ainda mais a validade de meu invento de semelhança para lá e parecença para cá, na ideia de sincretismo, encontrei a solução. Confundi tudo. Adélia Santana Limoeiro, negra, poderia sim relembrar a Santa Branca, a Santana, pois a avó de Jesus aparece sincretizada com Nanã, mito Nagô. Misturando a fé, fiz o amálgama possível. Pisei nos 2 terrenos, já que Nanã é também velha. Adélia Santana Limoeiro é Nanã, aquela que conhece o limo, a lama, o lodo, onde estão os mortos. Santana, Nanã, Limo, Limoeiro. E depois desse reconhecimento já é possível recontar a história que Santana me contou. Uma noite, na entrada da madrugada, Adélia Santana foi chamada às pressas para ir ao outro lado da cidade. Era preciso buscar seu marido, que havia passado mal na casa de um de seus amigos. Santana vestiu-se rápido, mas sem desespero. Tinha consciência de que não adiantava aumentar o tamanho da aflição que já estava sentindo. Devia controlar os sentimentos e se preparar, pois o homem, segundo a pessoa que lhe viera trazer a notícia, não estava nada bem. E se fosse algo grave? Mais grave do que a morte? Só uma doença, talvez. Doença que paralisa e faz da pessoa morto-vivo. Se assim fosse, ela precisaria de muitas forças para amparar seu velho. E, com esses pensamentos, Adélia, com passos firmes e ligeiros, caminhou em direção ao córrego que cortava o centro do vilarejo. Ao atravessar a ponte, que de tão antiga ameaçava se esfarelar sobre as águas de Feliz, Adélia sentiu um forte calafrio ao imaginar a ausência que sentiria do companheiro caso a vida dele partisse. Andou um pouco mais e logo chegou à casa de onde havia partido o aflito recado. O dono, velho amigo do casal, veio atendê-la e dali mesmo da porta indicou a casa em frente onde o marido dela se encontrava no momento. Adélia Santana, por um instante, esperou que o amigo de seu companheiro fosse com ela até a casa apontada, mas desistiu quando percebeu que o homem continuava parado com o dedo indicador em riste. Era como se ele estivesse apontando o vazio da noite. Ela atravessou a rua e caminhou só. Por quem deveria chamar na moradia assinalada que guardava o corpo de seu velho?
O que teria acontecido com ele, sempre tão sadio, e que, de repente, emite um aviso de que muito mal estava? Como estaria ele? Seria um mau passageiro? Seria o mal da passagem sem retorno? Por quem ela deveria chamar na moradia assinalada que guardava o corpo de seu velho? Por quem? Quando alguém que espiava pelo vão da janela percebeu a chegada da mulher do velho, a porta da casa se abriu sem que fosse preciso nenhum chamado de Adélia Santana. Uma moça, quase menina, também por gestos indicou o aposento da casa em que o homem de Santana estava. O corpo dele, amolecido, jazia meio escorregado, quase caindo da cama. Mesmo à meia luz, Adélia percebeu que seu companheiro não estava bem. Aproximou-se carinhosa, chamando-lhe pelo nome. Ele abriu os olhos, dando mostra de ter reconhecido a mulher. Tentou endireitar o corpo, gesto que não conseguiu. Outra moça, não tão jovem como a primeira, surgiu da escuridão do quarto, chorando e pedindo perdão a Adélia. Antes mesmo que Santana perdoasse, ela, aflita, perguntou se o homem ia morrer. Adélia encarou o rosto da moça e, mesmo sem poder enxergá-la bem, adivinhou a angústia que ela sentia e calmamente respondeu-lhe que não, pelo menos naquela hora não. Ela conhecia bem o velho. Havia mais de 50 anos que estavam juntos. No momento parecia ser apenas um mau passageiro. Algum esforço que ele havia feito, alguma emoção maior. No momento precisava só de algum remedinho. O calmante mais o comprimido que ele tomava sempre e que ela tivera o cuidado de trazer alguns. Até o amanhecer completo ele estaria bom e poderiam ir para casa, se fosse esse o desejo dele. Não foi esse o desejo do velho nas primeiras horas da manhã. Aliás, foi sim a sua vontade, me assegurou Santana. Mas, embaraçado, não podia. Temia a chacota dos amigos, os olhares indiscretos dos vizinhos e, mais do que isso, a crueldade dos homens jovens ao saberem do triste fato acontecido. Ele passara mal em cima do corpo de uma jovem mulher. Eu não tinha nada a perdoar as meninas, ao meu velho companheiro e nem a mim mesma, afirmou Santana no desfecho da história. Eu sabia das andanças e das tentativas fracassadas dele. Havia muito que ele vinha sofrendo por não ter mais o punho tão rígido. Só ali ele se sentia homem, quando toda sua carne do entrepernas pulsava em pé. Um dia, comigo, eu ainda na flor madura de meus desejos, paciente, esperava por ele. Como sempre esperei por ele, enquanto meu namorado, meu companheiro, meu amante, meu amado, ele, o pai dos meus filhos, que estava envelhecendo junto comigo. Eu esperava por ele, pelo corpo dele tão conhecido e tão novo. Sim, novo, dado o momento, o instante a ser vivido. E velho, tão velho, dado o tempo que nos percorria. Eu esperava o pouso dele sobre mim como o descanso de uma ave cansada que reconhece o aconchego de seu velho ninho. Era só isso. Era o que eu esperava. Eu sentia um prazer intenso em cruzar as nossas rugas no emaranhado de nossas peles secas e mornas sob o efeito da maturação do tempo que nos acometia. Era só o que eu ansiava. Só isso tudo. Mas, de repente, ele abandonou o meu corpo na espera e, aos brados, se levantou de mim. Gritava aos quatro ventos o desgraçado que era. Repudiava o corpo morto, lamentava a falecida carne de seu falo. Bradava com ódio e pranto contra sua anunciada morte. E daí, cada vez mais, foi sendo acometido pelo desprazer, pela insatisfação pela vida. Nessa mesma época, deixou de lado a música e o seu instrumento preferido, o pistão. Recusou-se a tocar, tanto na igreja como no único barzinho que existia aqui na cidade. O seu último ato de revolta foi destruir o instrumento que havia adquirido fazia anos. Ia de mal a pior. Até que eu tive uma ideia. Me doeu, mas fiz o que acreditei ser preciso fazer. Eu mesma aconselhei ao meu velho que fosse em frente, que buscasse rejuvenescer o que lhe era tão caro. E fingidamente inventei estar em mim uma limitação que não era e nem é a minha. Quem sabe não estaria no meu corpo a causa de sua anunciada morte? Quem sabe não viria de mim a causa de um desejo tão amolecido dele?
Perguntei, ou melhor, quase afirmei para ele. E desde então dei asas ao velho para que ele, na ignorância, na teimosia, no orgulho ferido de macho, voasse em busca daquilo que não se recupera, o vigor da juventude. Eu quero viver a grandeza de minha velhice e estou conseguindo sem mentiras, sem falsos remédios. Não quero me iludir com a cruel promessa da devolução de um tempo que já passou. E assim fiquei com ele algumas semanas na casa do outro lado do córrego. Ele, as jovens mulheres e eu. Nos primeiros dias, envergonhado, ele não quis voltar para nossa casa. Depois, o médico da cidade que atendia ao meu chamado toda vez que ele desfalecia, achou melhor ficarmos por ali mesmo. As donas da casa, apavoradas, concordaram. Eu não tinha nada a opor. Sem dificuldade alguma, cuidei financeiramente da sobrevivência de nós 4 enquanto estive por lá. E mais doloroso era perceber que, mesmo vivendo seus últimos dias, meu velho buscava incessantemente o que, no corpo dele, era a única certeza, o único motivo de ele ser ele, o seu membro. Ironicamente, justo o pedaço de carne que primeiro perdeu a vitalidade em seu corpo. Seu último gesto foi tentar levar as mãos no entremeio de suas pernas. Assim a história dele terminou. Não a minha, enfatizou Santana no final deste relato. Maria do Rosário Imaculada dos Santos. De imaculada, nada tenho. Começou assim a conversa de Maria do Rosário comigo. Mas não me sinto a primeira e nem a última das pecadoras, mesmo porque eu não acredito em pecados, continuou. Esse nome de Santa Mulher foi invenção do catolicismo exagerado de minha família. Mãe, tias, madrinha e também a minha avó, todas elas não se contentaram só com o Maria e me fizeram carregar o peso dessa feminina santidade em meu nome, finalizada por santos, generalizados e não identificáveis. Segundo uma das minhas primas, que recentemente encontrei, a Terezinha de Jesus dos Santos, filha da minha tia Rita de Cássia, o meu nome original seria Maria do Rosário Imaculada das Graças Conceição dos Santos. O padre, menos fiel à fé mariana, foi quem achou exagerado o sentido fervoroso de meu nome e não permitiu. Tenho fé em minha protetora, a Maria, mulher de fibra, que suportou-se a mãe do Salvador. A ela dou meu voto, o de crença, não de castidade, e a outros santos e santas também. Maria do Rosário Imaculada tinha a fala tão fácil que até duvidei de que ela tivesse alguma história para contar. Ou melhor, cheguei a pensar que o seu relato não traria novidade alguma. A porta da casa dela, sempre aberta, era um sinal visível da receptividade da dona para qualquer pessoa que por ali passasse. Mas resolvi arriscar. O sorriso dela foi tão encantador e respondeu ao meu boa tarde de uma maneira tão efusiva que, para quem busca histórias, aquela atitude afiançava o desejo dela de conversar comigo. E quando, embora brincando, revelou seu descontentamento com o próprio nome, me lembrei da mulher que havia criado um nome para si própria. Tive vontade de contar a história de Natalina Soledade, mas, naquele momento, o meu prazer era o da escuta. Insistindo sempre que de imaculada nada tinha, Maria do Rosário, ainda fazendo troça, pediu licença à outra, a santa, e começou a narração de um pouco de sua vida. Eis, eu era bem menina ainda, tinha uns 7 anos no máximo, mas tenho na memória a nitidez da cena. Minha mãe, eu e mais 2 irmãos, um pouco maiores, estávamos sentados do lado de fora da casa em que morávamos. Era uma construção pequena, mas abrigava muitos. Meus avós paternos, 2 tias solteiras, um tio solteiro, 2 meninos filhos desse tio solteiro que meus avós ajudavam a criar, meus pais, eu e mais 2 irmãos. Mais adiante, no mesmo terreiro, em outras casas também pequenas, moravam mais tios e tias, primos e primas crianças, uma bisavó materna e mais algumas pessoas cujo grau de parentesco sanguíneo entre nós eu nunca soube precisar. Todos respondiam pelo sobrenome dos Santos,
ou dos reis, o que provocava sempre o seguinte comentário jocoso: quem não era do santo era do rei. Do lado de fora da casa, nós estávamos a olhar o tempo vadio, sem nada para fazer, a não ser conversar os assuntos costumeiros, quando apontou lá na estrada um jipe. Levantamos rápidos e juntos. Era tão raro passar por ali algum automóvel. As outras casas começaram a se movimentar também e em poucos minutos a nossa população familiar estava toda eufórica assistindo ao gratuito espetáculo. Um jipe e casal estrangeiro, depois com o tempo descobri que eram pessoas do sul do Brasil, em nossas paragens. Pararam em nossa porta, desceram, conversaram conosco e ofereceram aos grandes, caso eles permitissem, um passeio com a criançada. Foi permitido. Os dois iam à frente e a meninada atrás. Deram 2 ou 3 viagens. Na última, só faltava eu e um dos meus irmãos, o maior, o Toninho. Subimos contentes e o carro aos poucos foi ganhando distância. Aflita e temerosa, pois começava a escurecer, pedimos ao moço e à moça para fazer o caminho de volta. Eles apenas sorriram e continuaram adiante. Depois de muito tempo, noite adentro, eles pararam o jipe. Puxaram violentamente o meu irmão, deixando o pobrezinho no meio da estrada aos gritos e continuaram a viagem comigo, me levando adiante. Nos primeiros dias, eu, na minha inocência, divagava entre o temor e a confiança. Nunca tinha escutado sobre casos de roubo de criança. Em casa não tínhamos medo de perigos reais e sim de imaginários. Mula sem cabeça, lobisomem, almas do outro mundo. Cobras e bichos os grandes matavam. Inimigos homens não tínhamos, nem ouvíamos os grandes comentarem. Desavenças internas do grupo e externas ao clã familiar, para mim, criança pequena ainda, nunca haviam sido transformadas em crime. Acho que nos primeiros dias de estrada, acreditei, como meu irmão, nas primeiras horas do passeio, de que nada de mal estivesse realmente ocorrendo. E foi preciso que passassem muitos dias e muitas noites de viagem nas estradas para que eu entendesse que a moça e o moço estrangeiros tinham me tomado de meus pais. E quando alcancei a gravidade da situação, por muito tempo, pensei que fosse acontecer comigo o que muitas vezes escutei os mais velhos contarem: as histórias de escravidão de minha gente. Eu ia ser vendida como uma menina escrava. Durante anos, vivi com um casal que me roubou de minha família em uma casa grande, que parecia uma fazenda. Nos primeiros tempos, sofri muito, chorava noite e dia, choro gritado e choro calado. Um dia, resolvi buscar o caminho de volta. Peguei a estrada, ou melhor, uma das estradas que dava para a casa deles. Caminhei muito até cair extenuada de cansaço e fome. Devo ter desmaiado, pois quando acordei, estava no quartinho onde eu dormia. Ao meu lado estava uma cesta com frutas, biscoitos e uma xícara de café com leite. De tempos em tempos, o casal viajava e deixava uma moça, também estrangeira, cuidando de mim. Eles nunca me bateram, mas me tratavam como se eu não existisse. Jamais perguntaram meu nome, me chamavam de menina. Um dia me deram um cachorro e disseram ser um presente de aniversário. E me informaram ainda que era o mês de maio, mês de Maria, época que completava 1 ano da minha chegada à casa deles. No outro ano, fizeram a mesma observação e me deram uns cadernos e lápis, dizendo que a moça, amiga deles, ia me ensinar a ler. Gostei da novidade. Eu havia começado a frequentar a escola na vilazinha em que eu havia nascido lá no Brasil. A moça que me ensinou a ler me ensinou outras coisas, mas nunca me perguntou nada sobre o tempo antes de eu chegar ali. Eu tinha um desejo enorme de falar de minha terra, de minha casa primeira, de meus pais, de minha família, de minha vida e nunca pude. Para eles, era como se eu tivesse nascido a partir dali. Todas as noites, antes do sono me pegar, eu mesma me contava as minhas histórias, as histórias de minha gente. Mas com o passar do tempo,
Com desespero eu vi a minha gente como um desenho distante, em que eu não alcançava os detalhes. Época houve em que tudo se tornou apenas um esboço. Por isso, tantos remendos em minha fala. A deslembrança de vários fatos me dói. Confesso, a minha história é feita mais de inventos do que de verdades. Aprendi a ler e, como prêmio, ganhei um rádio que ficava ligado noite e dia. O rádio me ligava ao mundo externo. Foi quando descobri que o casal não era estrangeiro. Eu estava no Brasil, bem no sul, quase na Argentina. Aí sim, outro país. Contudo, eu estava muito longe da minha terra. Nada podia fazer. Continuei então a minha vida, que se resumia no meu quarto e nas brincadeiras com o Jesusinho, o meu cachorro, nome que eu escolhi. Pouco trabalho era o meu. Cuidava de varrer a casa quando a moça não ia, limpava o meu quarto, que pouco sujava. O casal sempre ausente do que presente. Cresci sozinha. Das coisas de mulheres, o sangue que perdemos, quando me aconteceu pela primeira vez, da moça que me ensinou a leitura também tive a explicação. Você agora é uma mulher. Não entendi. Eu achava que eu já era mulher desde sempre. Tudo se confundiu naquela época junto ao sangue que me escorria. Pensei em minha mãe, eu ainda sabia na memória o jeito do rosto dela. De minha mãe ouvi várias vezes ela dizer que tinha uma menina mulher e 2 meninos homens. Agora a moça, por conta do sangue que de mim corria, me dizia que eu já era mulher. Também naqueles mesmos dias ouvi o casal falar para essa tal moça que eu deveria estar com os meus 12 anos e que já fazia 7 anos da minha chegada à casa deles. O que o casal não imaginava é que eu também fazia a minha contagem do tempo. Só que os meus termos eram outros. Eu sabia que ali eu já tinha feito 7 aniversários longe dos meus. E para mim não se tratava da minha chegada à casa deles, e sim da minha impotência diante deles, que haviam me tomado, ou melhor, me roubado dos meus pais. Quando estava completando quase 8 anos que eu tinha sido roubada, a moça que trabalhava para esse casal chegou, um dia, me dizendo que tinha uma notícia para mim. A imagem de minha família, ou melhor, o desejo de um encontro com os meus, me tomou por inteira. Pensei que o milagre tivesse acontecido. Tendo, com o passar dos anos, aprendido a controlar as minhas emoções, fiz, contudo, silêncio. Eu sabia que ela só me daria notícia no final da tarde. E, enquanto esperava, me imaginei viajando naquela mesma noite em busca de minha terra. Uma cidadezinha chamada Flor de Mim. Só uma preocupação me doía, o Jesusinho. Como eu ia levar o meu cão predileto, que de tão predileto era o único que eu tinha? No final da tarde a notícia me foi dada. Uma bomba estourou sobre mim. O casal havia se separado. Cada um ia seguir para uma cidade diferente. Uma tia deles, não sei se da mulher ou do homem, viria me buscar e me levaria com ela. Como viria de jipe, se eu quisesse, poderia levar comigo meu cachorro. Tonta pelo efeito da bomba, fui deitar. No outro dia, cedinho, com meus poucos pertences mais o Jesusinho, fui levada por uma senhora loira e desconhecida, pela segunda vez, por um caminho que eu ignorava onde ia dar. A moça, que com o consentimento do casal me ensinara a ler, da porta me acenou, com um gesto abreviado, a metade de uma despedida. Chorei para dentro mais uma vez. Eu sabia que não estava indo para minha cidade, Flor de Mim, e estava deixando uma pessoa. Por força de não ter ninguém dos meus por perto, eu tinha me afeiçoado a ela. A moça que trabalhava com um casal e que se chamava Berta Calazans. Nessa segunda casa, junto à família Souza Pacelli, tive de me adaptar a um estilo totalmente contrário ao que eu tinha vivido nos anos anteriores. De Flor de Mim, lugarejo de vivência de minha primeira infância, fui para uma cidade chamada Alto dos Vales do Sul, levada pelo casal. Ali, a vida tinha um quê interiorano também. De Vales do Sul, fui encaminhada para a cidade de Frei Cardoso. Lá, encontrei um movimento intenso, assustador,
Carros, bondes, bicicletas, vozes altas e desmedidas. Jesusinho não aguentou, morreu. Eu trabalhava imensamente. Aprendi a cozinhar, a passar e a cuidar de crianças. O rádio que eu levara acabou perdendo a função. Recebi ordens para não o ligar, para não gastar luz e não me distrair no trabalho. Aguentei esse inferno durante 7 anos e só tinha um objetivo, o de juntar dinheiro e voltar para a Flor de Mim. Mas o tempo foi passando. Dali, saí para outra casa e mais casas. Nunca mais soube do casal que me roubou de meus pais. Nunca entendi qual foi a intenção deles. Às vezes fico pensando qual teria sido a causa maior da demora do meu regresso. Em dado momento de minha vida, ganhei autonomia, podia ir e vir. Acho que a coragem me faltou. Um temor me perseguia. Será que a cidade Flor de Mim ainda existia? Será que os meus ainda existiam? Será que, se eu chegasse por lá, eles ainda me reconheceriam como sendo uma pessoa da família? O tempo passando e Flor de Mim parecendo murchar em meus desejos. Namorei, casei, descasei algumas vezes. Filhos nunca tive, evitei e às vezes que engravidei não deixei chegar ao término. Não queria ter família, tinha medo de perder os meus. Muitas águas rolaram e de muitas nem a misteriosa nascente eu conhecia. Nunca entendi, por exemplo, como recebi um dia o meu registro de nascimento. Tudo certo, constavam os nomes de meus pais. O documento chegou a mando da tal tia, parente do casal, que me roubou de minha família. Tive a impressão de que eu era vigiada, pois tudo se deu muito tempo depois de eu ter deixado a casa dessa senhora. E apesar de me sentir o tempo todo me movendo sobre um rio de desconhecidas e perigosas águas, continuei nadando para continuar vivendo. De vez em quando, eu mudava de cidade também. A minha escolha por nova moradia obedecia a um roteiro previamente escolhido. Sempre a procura estava direcionada para as bandas de minha terra natal. Aos poucos, eu ia cumprindo um percurso que me encaminhava à direção de volta. Um dia, aconteceu um fato que provocou um retorno a mim mesma 35 anos depois. Foi então que voltei para a minha cidade, Flor de Mim, e aqui estou há 20 anos. Veja, moça, como isso se deu. Na época em que o reencontro aconteceu, eu andava lamentando as desgraças da vida. A lembrança do dia em que eu fui roubada voltava incessantemente. Às vezes com todos os detalhes, ora grosseiramente modificado. Na versão modificada, eu, menina, era jogada no porão de um navio pelo casal que tinha me roubado de casa. Além do constante retorno a essa dor, eu estava vivendo o final do meu 2º casamento. Só um motivo me mantinha viva: os meus estudos. Estava concluindo o 2º grau e me preparando para seguir adiante, apesar do desânimo que me acometia algumas vezes. E foi na ambiência dos estudos que surgiu minha salvação a partir de um ciclo de palestras sobre crianças desaparecidas. Quando soube do evento que ia acontecer, adoeci, perdendo os primeiros dias da jornada. Só no último dia consegui levantar da cama, mesmo assim tomada por uma sensação de desfalecimento e febre. Uma força maior me comandava, entretanto. A força do desejo dos perdidos em busca do caminho de volta. Fui para escutar. Eu não sabia nem dizer da minha perda. Nunca tinha relatado a minha história para ninguém. Inventava sempre uma história sobre as minhas origens. Uma espécie de vergonha me consumia. Vergonha e culpa por ter me apartado dos meus. Nesse dia cheguei ao local da palestra, no momento em que algumas pessoas começaram a contar casos de desaparecimentos, sequestros, sumiços e fugas de crianças. Mais angustiada fui ficando com tudo o que ouvia. Parecia que estavam contando a minha história em cada acontecimento da vida de outras pessoas. Eu não estava mais suportando. O ar me faltava. Tinha a sensação de que ia morrer. Foi então que resolvi sair da sala, mas quando levantei,
ouvi uma voz que me pareceu familiar. De chofre reconheci. Era o tom da voz de minha mãe, a síntese de todos os sons de uma curta infância junto aos meus. Ri da minha perturbação. O que estaria minha mãe fazendo ali no colégio? Mais resoluta fiquei na minha determinação de sair. Precisava ir embora. Eu estava fazendo uma brincadeira de mau gosto comigo mesma? E me pus de pé. Lá na frente, o corpo que imitava a voz de minha mãe, assintosamente contava uma história acontecida na família dela. A história de uma irmã que ela nem conhecera, pois tinha sido roubada ainda menina e nunca mais a família soubera qualquer notícia. Não consegui sair e, entretanto, não fiquei. Não me assentei também, apesar dos pedidos. Depois eu soube que soavam à minha volta. Fui ajuntando os pedaços do relato que eu pude escutar em meio a uma profunda tontura. Porém, não era o relato de minha irmã que havia nascido depois de minha partida forçada que eu ouvia. Não era a fala dela que me prendia, e sim o jipe. Lá estava o jipe ganhando distância, distância, distância. Lá estava o meu irmão chorando no meio da estrada e eu indo. Quando acordei do desmaio, a moça do relato segurava minha mão. Não foi preciso dizer mais nada. A nossa voz, irmanada no sofrimento e no real parentesco, falou por nós. Reconhecemo-nos. Eu não era mais a desaparecida. E flor de mim estava em mim, apesar de tudo. Sobrevivemos, eu e os meus, desde sempre.